Graça e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem na terra dos seus sonhos. Na escola dominical de hoje falaremos sobre o privilégio de nós servirmos a Jesus, o prazer de nós servirmos ao Senhor. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 10 em diante, sobre a armadura de Deus, sobre nós como servos e servas do Senhor, nos revestirmos da armadura, nos revestirmos da graça e do poder do Senhor, para nós vencermos os dias maus e fazendo tudo isso ficar firme na presença do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito isso, ficar firme. Estejais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, nós como servos do Senhor temos um privilégio de servirmos a Jesus Cristo, temos um privilégio de sermos servos e servas do Senhor, temos um privilégio maravilhoso quando Ele fala para nós nos revestir das armaduras, nos revestir da presença dEle, nos revestir da sua graça, do seu poder, da sua unção, da sua graça sobre a nossa vida, para que quando as adversidades se levantarem, estejamos firmes, estejamos prontos, estejamos preparados para suportar os dias maus e fazendo tudo isso, ficar firme na presença do Senhor. Ele manda nós, meus irmãos, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quantas pessoas já decoraram o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quantas pessoas, meus irmãos, o Salmo 91, a página já está amarelada. Para pensar nessa frase: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de quem? Do Onipotente, ele descansará. Se há descanso para essa pessoa, se há descanso para aquele que está na sombra do Onipotente, se há descanso para aquele que está na presença do Senhor, se há descanso para aquele que busca a presença de Deus, quando fala para nós descansarmos na sombra do Onipotente, aquele que tem o poder ilimitado, meus irmãos, sobre tudo, sobre todos, as pessoas temem, as pessoas duvidam, as pessoas fraquejam, as pessoas falham. Então, meu irmão, quando ele fala para nós revertirmos, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se nós pararmos para meditar na palavra do Senhor, nós pararmos para analisar os versículos, nós pararmos para analisar o contexto, nós pararmos para analisar a história pelo completo, nós veremos que grandes coisas o Senhor tem a fazer em nossa vida. Então, meu irmão, quando ele fala, é revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Irmãos, o privilégio de servir a Jesus Cristo não é só botar um terno e uma gravata, não é só ter uma veste de um cristão, não é só uma Bíblia debaixo de um braço, não. É muito além do que nós podemos imaginar. É no caráter, é no comportamento, é nas atitudes, é na maneira de falar, é na maneira de agir, é como tu se comporta para a sociedade, é como tu tá em algum lugar que ninguém te conhece, ali aquela pessoa vai provar se tu é crente ou se você não é. É lá no seu trabalho, é no seu ministério, dentro da igreja, é dentro da sua família. Tem que haver diferença, tem que haver mudança, tem que haver uma forma diferente do seu comportamento. Se outrora tu era uma pessoa fanática por jogo, se outrora tu era uma pessoa fanática por novela, se outrora tu era uma pessoa fanática por certas coisas, você não é mais, porque você é liberto pela palavra de Deus. Ele continua dizendo: para que nós possamos lutar contra a carne e o sangue, contra o pecado, contra a vaidade. Não é de forma física, mas é de forma espiritual contra aquilo, para combater um bom combate, para combater mesmo a batalha, para nós vencermos essa guerra. Tem que haver diferença na nossa vida, tem que haver diferença na minha vida, tem que haver diferença na sua vida.
Ele continua dizendo para nós: contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, tem pessoas brincando dentro da igreja, tem pessoas que brincam, meu irmão, de falar em línguas estranhas, tem pessoas que brincam que está no mistério, tem pessoas que brincam que está sapateando, que está rodando, que está sentindo a unção de Deus. Meu irmão, tem pessoas brincando com a palavra, tem pessoas brincando com o evangelho, tem pessoas brincando com mesmo as coisas santas do Senhor. Quando os filhos de Arão foram apresentar aquele fogo estranho na presença do Senhor, ali o Senhor os consumiu. Ali ele foi consumido pelo Senhor porque estava fazendo aquilo que não era permitido. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com o que é santo, com o que é puro, com o que é verdadeiro, com o que é digno de toda a honra, de toda a nossa adoração. Nós estamos, meus irmãos, vivendo uma época de um evangelho moderno. Estamos vivendo uma época de um evangelho que as pessoas estão sendo fanáticas, que as pessoas estão sendo idolatradas, que as pessoas estão sendo veneradas. Veneram aquele cantor, veneram aquele pastor, veneram aquela pessoa como ídolo. Irmão, tem pessoas que têm dons maravilhosos, glória a Deus por isso, mas não idolatre aquele homem, não venere aquela mulher, não se proste aquele homem, não se proste aquela mulher como que ela fosse a divindade. Ela é simplesmente um instrumento usado por Deus. Ele é simplesmente um instrumento usado pelo Senhor, é simplesmente um instrumento para que a obra do Senhor possa crescer. E ele continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo isso, fica firme. Irmãos, quantas pessoas, qualquer pé de vento que acontece dentro da igreja, ela fala que vai sair, que ela não vai ficar. Qualquer coisa que acontece na igreja, ela quer culpar alguém. Ah, eu tô fraca na fé porque foi culpa de fulano. Eu tô fraca na fé por causa de ciclano. Se eu sair da igreja, a culpa é de não sei quem. Tudo ela tem um culpado. Tudo ela tem um porquê. Tudo ela tem alguém para culpar. Tudo ela tem alguém para apontar. Ela não assume o seu erro. Ela não assume a sua falha. Ela não assume as suas fraquezas. Ela não assume aquilo que ela fez. Muitas das vezes poderia ser evitado, mas ela quer agora arrumar um culpado para aquilo, meu irmão, que é a responsabilidade dela. Quantas pessoas, meu irmão, usam de meninice dentro da igreja? E ele continua dizendo: estáis, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Que a verdade esteja sobre o seu lábio, que a justiça verdadeira esteja sobre a sua vida. Se você for chamado para dar uma entrevista de emprego, não omita a verdade. Se você quer vender um carro e aquele carro está com algum probleminha, não diga que o carro está 100% ok. Deus está vendo. Você foi na entrevista de emprego, seja sincera, seja verdadeira, seja honesta. Seja fiel às suas palavras. Então não minta. Não fale aquilo que, meus irmãos, não é verdade. Cinja os vossos lombos com a verdade. Carregue sobre a sua vida a verdade. Seja sincero. Mas se eu falar a verdade, as pessoas vão ficar de cara feia. É melhor ficar de cara feia porque você falou a verdade do que você omitir a verdade e Deus depois vir cobrar de ti. E ele continua dizendo: calça os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmão, está tendo muita guerra dentro da igreja. Está tendo muita divisão dentro da igreja. Está tendo muita discórdia dentro da igreja. Está tendo muita contenda dentro da igreja, muita picuinha dentro da igreja. Era para entrarmos dentro do templo para adoração. Pedro e João, a hora nona, estavam indo para adoração. Quando viram aquele homem à porta do templo, falou com ele: em nome de Jesus Cristo Nazareno, toma a tua cama e anda. Aquele homem entrou glorificando a Deus junto com eles. Eles foram para o templo, não foram para ficar de contenda, ficar de dissensão. Meus irmãos, tem pessoas que chegam a usar o altar para poder fazer orações, meus irmãos, de maldição, orações diabólicas, orações demoníacas, pessoas expulsando demônio, meus irmãos, de crente. Que o crente vai cair endemoniado, que o crente vai acontecer isso. Irmãos, repreenda pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor Jesus possa libertar. Essa pessoa errou, se ela falhou, que o Senhor Jesus Cristo possa libertar essa pessoa, mas não venha com orações demoníacas, que começam com aquelas rajadas de língua, começa com os mistérios, com as coisas estranhas, não é espiritual, coisas estranhas dentro da igreja. Estão brincando com a palavra de Deus, irmãos. Se tem alguém que está em pecado, se o Senhor te mostrou que tem alguém que está em pecado, vamos orar por aquela pessoa, vamos pedir a Deus por aquela pessoa, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno, para ser apagado pelo sangue do Cordeiro. Em vez de nós começarmos a orar a Deus para que o Senhor possa
derrubar aquela pessoa, para que aquela pessoa venha cair endemoniada, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Essa pessoa vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vamos pedir ao Senhor para libertar. Vamos pedir ao Senhor para transformar. O que Jesus falou àquele homem que foi liberto em Gadara? Volta para a sua casa e anuncia meu evangelho. Volta para os seus. O que foi feito com o cego Bartimeu? Seguiu a Jesus pelo caminho. Então, meus irmãos, em vez de ter julgamento, em vez de nós apontarmos, em vez de usar o altar para jogar indireta, em vez de usar o altar, meu irmão, para jogar ponto, em vez de usar o altar para jogar, mesmo palavras que machucam as pessoas, vamos chamar para a oração, vamos chamar para a santificação, vamos chamar para um conserto, vamos chamar para uma mudança. É hora de conserto, é hora de renúncia, é hora de mudança. Ele continua dizendo: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na tua vida, na tua boca, que esteja a palavra da verdade. É tão bom conversar com pessoas que agregam na nossa vida, que falam do amor de Jesus, que entendem a nossa maneira de conversar. Ali aquilo agrega, aquilo alegra, aquilo edifica. A gente fala uma palavra, um versículo, ela fala outro, e aquilo nos alimenta. E continua dizendo para nós, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que haja, meus irmãos, súplica, que haja perdão, que haja arrependimento, que haja sinceridade, que haja humildade, que haja amor nos corações, irmãos. E depois de feito tudo isso, meus irmãos, permanecer firme na presença do Senhor, verdadeiro cristão, meu irmão. O privilégio de nós servirmos a Deus. Vamos ler no livro de Marcos. Marcos 5,37 nos diz dessa seguinte forma: e não permitiu que a ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Meus irmãos, o privilégio que aqueles 3 homens tiveram ao entrar na casa daquele homem para orar por aquela menina que já estava morta. Quando, meus irmãos, aquele homem chamou a Jesus, Jairo, vai lá e fala: Senhor, tu pode ir até a minha casa orar pela minha filha? No caminho disseram: Jairo, não incomode o mestre, porque sua filha já morreu. E Jairo ouviu aquela palavra, e Jesus falou assim: se tu crer, tu verás a glória de Deus. E Jesus, quando chegou naquela casa, aquele alvoroço, pessoas chorando, pessoas ali lamentando, pessoas desesperadas, meus irmãos. De repente, Jesus Cristo pega e pede licença. Só vai entrar comigo Pedro, Tiago e João. Eram 12 discípulos, mas só 3 tiveram o privilégio de entrar com Jesus. O privilégio, porque, meus irmãos, estavam ligados. Estavam ali ligados com o Pai, estavam em espírito de oração, estavam vigiando, estavam revestidos da armadura, estavam prontos para lutar, para batalhar, estavam calçados com a preparação do Evangelho, estavam prontos para aquela batalha. E quando chegam àquela casa, Jesus Cristo chama o pai, chama Jairo e sua esposa, tira todo mundo e vira para o seu discípulo e fala: Pedro, Tiago e João, venham comigo, os outros ficam todos aqui fora. Então, meus irmãos, olha o privilégio que aqueles 3 homens tiveram na presença do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8, nos diz dessa seguinte forma: e vendo isso, Simão prostou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros de Simeão, disse-lhe a Jesus. Então disse Jesus a Simeão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando-os para o barco, deixaram tudo e os seguiram. O privilégio, mesmo naquela pesca maravilhosa. Jesus falou com eles: lança do outro lado a rede. E o barco estava como se quisesse afundar de tanto peixe que veio. E quando mesmo aquilo aconteceu, Pedro ficou atemorizado. Pedro apoderou-se o espanto dele, meu irmão. Quando ele viu que era Jesus Cristo, ele se prostrou a seus pés. Ele falou com Pedro, ele falou com Tiago, ele falou com João. E eles saíram, meus irmãos, e seguiram a Jesus Cristo. Que privilégio! Tu já parou para ler a palavra do Senhor e meditar, irmãos? O privilégio que tu tem de servir a Jesus Cristo, o privilégio que tu tem de ter o teu nome escrito no livro da vida, o privilégio que tu tem de adorar e glorificar o nome do Senhor. Lucas ainda, capítulo 9, versículo 28, nos diz dessa seguinte forma:
E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e seu rosto ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte e o que havia de se cumprir em Jerusalém. Naquele momento da intimidade do Senhor Jesus Cristo, estava com ele quem? Pedro, Tiago e João. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, esteja no meio desses 3. Esteja num grupo na igreja que gosta de orar. Esteja no grupo que esteja na igreja que gosta de buscar a presença do Senhor, que gosta de adorar, que gosta de estar nos cultos de oração, que gosta de cuidar da casa do Senhor. Sabe aquele grupo de pessoas que não tem tempo para fofoca? Que não tem tempo para contenda? E quando a luta se levanta, você fala com ele assim, irmãos, vamos orar? Eles entram na oração junto contigo. Irmãos, vamos fazer uma campanha? Eles estão dispostos a estar nessa campanha contigo? Irmãos, vamos fazer assim, assim, assim? Eles estão dispostos a fazer junto contigo? Irmãos, tem gente na igreja que só vai para arrumar confusão. Tem gente que vai na igreja que só traz dor de cabeça. Tem gente que está dentro da igreja que só traz problema. Mas procure um grupo que gosta da oração. Procure um grupo que gosta de estar mesmo buscando a face do Senhor. Esse é o privilégio na presença do Senhor. João, capítulo 1, versículo 23. Disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntavam e disseram, por que batizas tu, se não és o Cristo, e nem Elias, e nem profeta? João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sua alparca. Olha o privilégio que João teve de anunciar a Jesus Cristo, de anunciar a salvação, de anunciar a vida eterna. Após mim vem um que eu não sou digno nem de tocar nas suas alparcas. Eu não sou digno nem de tocar nas suas sandálias. Porque ele é puro, ele é santo, ele é verdadeiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Quem é príncipe da paz, meus irmãos? Nesse mundo tereis aflições, nesse mundo passareis luta, mas tende bom ânimo, porque eu venci, vós também vencereis. E quando ele diz para nós, o mundo jaz no maligno, mas quem tem o Espírito Santo em nossa vida tem paz. Quem tem a promessa de Deus tem paz. Quem tem a promessa do Senhor tem paz na sua vida. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que excede a todo o entendimento. É essa paz que ele quer transmitir ao mundo. É uma paz de espírito. E João fala, após mim vem um que eu não sou digno. Após mim vem um que eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas ele é, porque ele é a água da vida, ele é o pão que te alimenta, é ele, aleluia, que veio para dar vida. Esse privilégio que João teve de falar essas palavras, nós temos hoje como servas e servos do Senhor. Se não fosse por ele, se não fosse para ele, nós não estaríamos aqui hoje, mas é tudo dele, a glória é dele, a honra é dele, é para ele. Essa adoração entrega a ele. Seja seu corpo como um instrumento vivo, santo e agradável ao Senhor. João capítulo 2, versículo 4. E disse-lhe Jesus à mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos mandar. Não é a minha hora ainda, mulher, o que eu tenho contigo? Aqueles homens olham para Jesus, esperam a ordem que ele vai dar. Mas ele era o convidado da festa. Ele não era o pai da noiva. Ele não era o padrinho. Mas ele era o ser mais especial que estava naquela festa. E naquele momento que aquela mulher fala, sua mãe fala, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Eu imagino aqueles homens esperando a ordem de Jesus. Moço, o que nós vamos fazer? Senhor, o que nós vamos fazer? E aquele momento Jesus fala, olha, enche as talhas de água, leva ao mestre Sala e pede para ele experimentar.
Aqueles homens enchem aquelas talhas de água e vão. Quando eles chegam até o mestre Sala, o homem experimenta aquela água que se transformou em vinho. Aquele homem experimenta aquele vinho. Aquele homem chega para o pai da moça e fala daquela família, daquela festa: meu Senhor, como que o Senhor deixou o melhor vinho para a última hora? Por que o Senhor já não serviu esse vinho antes? Eu quero te dizer uma coisa, igreja. O Senhor tem o melhor na tua vida. O Senhor tem o melhor na tua caminhada. O Senhor tem o melhor no teu ministério. O privilégio que tu tem de servir a Deus é porque Ele tem o melhor vinho para te dar. É a unção, é a graça, é o poder, é a virtude do Espírito Santo na sua vida. É graça, é santidade, é obediência, é ser íntegro a Deus, meus irmãos, nessa terra. Ainda no livro de João, capítulo 4, versículo 12. E tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Disse-lhe Jesus: qualquer que beber essa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se lhe fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna, que vai ser para a eternidade. Senhor, então me dá um copo dessa água. Ele falou: não, mulher, não é água material, não é uma água mineral, não é água com gás, não é nada disso. É a tua alma que está sedenta, é a tua vida que está sedenta, é você que está sedento da palavra de Deus, é você que está sedento dos mistérios do Senhor na sua vida. E ela fala: Senhor, dai-me dessa água. E ele conversa com aquela mulher, ele abre a vida daquela mulher, ele explica a situação que ela estava vivendo. Ela fala: com certeza esse homem é o Cristo. Ela corre na cidade, chama o povo ouve a palavra, o povo crê naquela palavra e pede a Jesus para ficar ali mais alguns dias. Que através de você, irmãos, as pessoas sintam desejo de estar na igreja. Que através de você, as pessoas sintam desejo de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a voz de Deus, de poder estar na igreja, ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem, ouvir a voz do Espírito Santo falar na vida delas. Entendeu, irmão? Nós somos esse instrumento. Ainda no livro de João 11, versículo 25 nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição. Jesus é a água da vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja desviado, ainda que esteja fraco na fé, ainda que esteja passando por uma luta que acha que não vai suportar, o Senhor tem poder para ressuscitar. Mesmo essa pessoa afundada nesse vício, mesmo essa pessoa caída nesse calabouço, de lá a presença do Senhor o resgata, o Senhor o restaura, o Senhor o renova, o Senhor faz dessa pessoa um vaso de honra na sua presença. Atos capítulo 2, versículo 17 nos diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também derramarei do meu espírito sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei prodígio em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grandioso, glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor naquele grande dia, que essas coisas já estão acontecendo, se salvará na presença do Senhor. O privilégio que nós temos de poder invocar o nome do Senhor. O privilégio que nós temos de poder adorar o nome do nosso Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, a autoridade do Espírito Santo de Deus para tu abrir a tua boca e profetizar no nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele não nomeou a sua autoridade, ele não nomeou a si mesmo, mas ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, toma a tua cama e anda. Irmão, tu tem uma autoridade de Deus na tua vida.
Abra a tua boca e use essa autoridade para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Se é no louvor, louve com autoridade. Se é no ministério da intercessão, interceda com autoridade. Se é no ministério da palavra, interceda com autoridade. Pregue com autoridade. Se é evangelismo, evangeliza com autoridade. Se é cuidar da casa do Senhor, estou falando da limpar, faxinar, faça com autoridade de Deus na tua vida. Estou fazendo para o Senhor, estou cuidando da obra do Senhor, para que as pessoas, quando entrarem aqui, se sintam bem, se sintam aconchegantes, se sintam bem confortáveis, porque aqui é a casa do Senhor, aqui é o lugar de nós adorarmos. Então eu quero ver a casa do Senhor limpinha, eu quero ver a casa do Senhor cheirosa, eu quero ver a igreja bem arrumadinha, eu quero que a igreja do Senhor seja bem caprichada. Sabe por quê? Porque essa obra é dele, e todo aquele que entrar aqui vai ser abençoado por ele. Então eu quero zelar dessa estrutura aqui, para que as pessoas possam estar aqui adorando o nome do Senhor. Não que ele habita no templo, mas essa estrutura que nós entramos para adorar ele precisa ser cuidada, precisa ser conservada, precisa ser bem tratadinha, meus irmãos. A igreja não pode ser de qualquer maneira, a igreja não pode ser uma igreja, meu irmão, de qualquer forma, assim, meus irmãos, sem uma boa estrutura. Se tu tá num lugar, meus irmãos, que tu vê, vamos dar um exemplo. Uma pessoa te convida para você ir na casa dela. Você chega lá, você vê aquela casa suja, você vê aquela cozinha suja, você vê a casa toda bagunçada, aquela montura de roupa empilhada, uma casa toda, meus irmãos, tá toda suja, não tá uma casa limpinha. Você não se sente bem nem de tomar uma água naquela casa, mas tu entra numa casa humilde, mas aquela casa tá limpinha, aquela casa tá arrumadinha, aquela cozinha tá limpinha, cheirosinha, aquela casa tá agradável. Por mais simples, pode ser uma casa de pau a pique, de chão, meus irmãos, de barro, mas a casa tá limpinha, aquele fogãozinho a lenha ali limpinho, tudo arrumadinho, aquela comida sendo feita naquele fogãozinho a lenha. Meus irmãos, tu vai ter prazer de sentar lá naquela mesa, junto com aquelas pessoas, aquela família, e se alimentar. Porque você está vindo num ambiente agradável, um ambiente aconchegante. A casa do Senhor tem que ser um lugar aconchegante para as pessoas entrarem, adorarem e sentirem ali a presença de Deus na sua vida. Tem que ser um ambiente agradável, prazeroso. Não pode ser um ambiente desorganizado, não pode ser uma estrutura bagunçada, mas tem que ser uma estrutura limpinha, bonitinha. É para isso, meus irmãos, que tem os votos, que tem o dízimo, que tem as ofertas alçadas. O templo do Senhor, ele tem que ser bem cuidado, bem zelado, porque ali é o lugar que nós vamos para adorar a Deus, adorar ao Senhor Jesus Cristo. E ainda, meus irmãos, Atos capítulo 6, versículo 8, nos diz dessa seguinte forma: e Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantando-se alguns que eram da sinagoga de Alexandria, chamada Libertinos, e dos Sirineus e de Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Então não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eles tentavam, meus irmãos, contra Estevão. Olha o privilégio e a autoridade que tinha Estevão na presença do Senhor. Estevão, meu irmão, foi um homem cheio do Espírito Santo. E quanto mais Estevão pregava, mais aqueles homens rangiam seus dentes. Meus irmãos, nem todo mundo está satisfeito com o ministério que Deus tem contigo. Se batizou há pouco tempo, já está pregando, já tem cargo na igreja. O irmão mal acabou de fazer o curso do CFO para ser obreiro, o irmão já tem cargo na igreja. Olha quanto tempo eu estou na igreja e eu não tenho posição, eu não tenho cargo, eu não tenho nada. Olha quanto tempo eu estou na igreja e parece que ninguém se importa comigo. Irmãos, dá lugar ao Espírito Santo, deixa ele te usar dentro da igreja. Enquanto alguns estão no ministério da oração, outros não querem orar. Ser obreiro sem oração, tu não pode ser obreiro. O obreiro ser aprovado por Deus, ele tem que passar pela preparação, meu irmão. Ele tem que passar pelo ensinamento. Ele tem que passar, meus irmãos, por esse período de aprendizado, para que ele possa, meus irmãos, crescer na graça e no conhecimento de Deus na sua vida. E lá na frente, que ele vai receber, meus irmãos, aleluia, o diploma daquele preparamento todo que ele fez, meus irmãos, e ele conquistou aquela vitória na presença do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 30. E correndo Filipe viu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu os que lê? Ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e li, e Filipe se assentasse com ele naquele carro. Irmãos, tem pessoas que não estão entendendo. Tem pessoas que não estão compreendendo. Por quê, meus irmãos?
De um lado estão distorcendo a Bíblia, do outro estão querendo pregar a verdade. De um lado estão querendo abrir as portas do Evangelho, do outro estão querendo fechar as portas para o pecado. Enquanto um luta mesmo para que o mundo entre na igreja, tem um grupo que luta para que o mundo saia de dentro da igreja. Está uma guerra constante, meus irmãos. Tem aquela pessoa, meus irmãos, que é um templo do Espírito Santo, e tem aquele que é sinagoga de Satanás. Tem aquele que é vaso escolhido pelo Senhor, e tem aquele que está deixando se levar pelos prazeres dessa vida, estando dentro da igreja. Porque eles não estão mais discernindo as coisas, irmão. Estão achando que vão pregar, que vão viver de qualquer maneira. Mas a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer o que é santo, o que é justo, o que é verdadeiro. O evangelho que é digno de toda aceitação. Quem deu crédito à nossa palavra? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem, irmão? Ele faz essa pergunta. Então medite, meus irmãos, nessa palavra. Então medite nesse ensinamento. Para o privilégio que você tem, irmãos. Olha o privilégio de Filipe. Presta atenção numa coisa, aquele eunuco acabava de sair de um templo. Acabava de sair de Jerusalém com um livro nas mãos e não entendia nada. Ele não entendeu nem o que foi pregado naquele templo. Ele saiu dali sem entender a mensagem. E o Espírito Santo tocou em Filipe: vai à rua que está deserta. Vai até aquele lugar. E Filipe foi. E quando ele chega ali, meu irmão, ele é conduzido pelo Espírito Santo. E ele pergunta: tu está entendendo o que tu está lendo, moço? Ele fala: não estou entendendo. Junta aqui comigo nesse carro. E ali Filipe começa a pregar. E chegando à beira de uma água, ele falou: Filipe, aqui estão as águas. O que me impede de ser batizado? Aquele homem tinha que ter sido batizado quando saiu do templo e não foi porque ele não entendeu nada. Então, mesmo se tu tem essa palavra nas tuas mãos, essa palavra aqui nas tuas mãos, aproveita esse privilégio e vai pregar a palavra do Senhor. Aproveita esse privilégio e vai fazer a obra do Senhor. Porque mesmo é um privilégio maravilhoso servir a esse Deus. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Vai lá, assiste os outros estudos que tem lá. Todos os domingos nós temos a escola dominical. Ali nós falamos dos privilégios, do amor de Jesus Cristo, da bondade do Senhor para com todos.